Você já parou para pensar em como era a vida dos cangaceiros além das batalhas, fugas e histórias lendárias? E os detalhes do dia a dia que quase nunca são mencionados? Um desses aspectos intrigantes é algo que poucos exploram: as peças íntimas que usavam. Em meio ao calor escaldante do sertão e à falta de recursos, como eles lidavam com algo tão básico e essencial? Hoje, vamos mergulhar em um tema curioso, quase secreto, que vai mudar a forma como você enxerga a história do cangaço. É impressionante como a história do cangaço está repleta de detalhes que ainda não conhecemos. A maioria das pessoas imagina Lampião, Maria Bonita e seus companheiros como figuras quase mitológicas, cheias de ornamentos e coragem. Mas poucos sabem como era o cotidiano por trás da aparência imponente. Por exemplo, como eram confeccionadas as roupas íntimas que usavam. Quais os desafios enfrentados para mantê-las limpas e funcionais em um ambiente tão inóspito? E aqui vai um desafio para você. Enquanto assiste, pense em como seria sua vida se precisasse usar roupas feitas manualmente, lavadas em riachos e frequentemente remendadas. Deixe seu comentário no final do vídeo, porque queremos saber: você conseguiria viver como eles? Viver no sertão não era nada fácil. Com temperaturas ultrapassando os 40 graus, caminhadas intermináveis e o risco constante de emboscadas, o conforto era um luxo inalcançável para os cangaceiros. Nesse cenário, até mesmo as roupas íntimas precisavam ser adaptadas. Sem acesso a roupas industrializadas, eles dependiam de tecidos rústicos, costurados manualmente, que eram usados até o limite da exaustão. Além disso, a falta de água e sabão dificultava a higiene, tornando essa tarefa ainda mais desafiadora. É incrível pensar que, enquanto lutavam contra as volantes e desbravavam o sertão, eles também enfrentavam batalhas diárias com o desgaste de suas roupas, a falta de recursos e a necessidade de improvisar. Mas como os cangaceiros resolviam esse problema? Eles usavam a criatividade e a resiliência para superar as dificuldades. As ceroulas masculinas e as anáguas femininas eram feitas de algodão cru, fiado e costurado à mão, muitas vezes pelas próprias mulheres do grupo. Essas peças, simples e funcionais, ofereciam um mínimo de proteção contra o calor, o atrito e até mesmo insetos. Sempre que possível, eram lavadas em riachos ou substituídas por panos improvisados. Um verdadeiro exemplo de adaptação em meio ao caos. A história do cangaço é feita de grandes aventuras, mas também de pequenos detalhes que mostram a força e a humanidade dessas figuras lendárias. Ao conhecer mais sobre como eles lidavam com o básico, como as peças íntimas, passamos a valorizar ainda mais sua resistência e criatividade. Agora queremos ouvir você. Deixe nos comentários o que mais você gostaria de saber sobre a vida no cangaço. Curta, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos surpreendentes. Afinal, cada detalhe da história tem algo a nos ensinar, não é mesmo? Pouco se fala sobre um detalhe tão íntimo e peculiar da vida dos cangaceiros: suas peças íntimas. Em pleno sertão nordestino, durante os anos 1920 e 1930, o dia a dia desses homens e mulheres era marcado pela dureza da vida nômade, pela resistência ao clima escaldante e pela adaptação constante às condições adversas. Mas você já parou para pensar como eram confeccionadas essas roupas íntimas? Como elas sobreviviam às intempéries do sertão? Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. O cotidiano dos cangaceiros e a necessidade de adaptação. Quando pensamos no cangaço, as imagens que vêm à mente geralmente incluem o chapéu de couro ricamente adornado, as roupas cheias de medalhas e bordados, e o arsenal de armas que carregavam. Mas, escondidas por baixo dessas camadas, havia peças íntimas igualmente importantes, que também contavam a história de sobrevivência e engenhosidade dos integrantes do cangaço. Essas peças, embora simples, precisavam atender a várias funções: oferecer o mínimo de conforto em condições extremas, garantir mobilidade durante as constantes caminhadas e, acima de tudo, ser resistentes o suficiente para suportar longos períodos de uso sem deterioração. Os materiais utilizados na confecção dessas peças eram, em sua maioria, derivados do algodão, uma fibra amplamente cultivada no sertão. Esse algodão era fiado manualmente e transformado em tecidos rústicos, que eram a base para a fabricação tanto das roupas de uso externo quanto das peças mais íntimas. Imagine só, em um tempo sem a facilidade das máquinas de costura modernas, cada peça era cuidadosamente trabalhada à mão, com agulha e linha. Muitas vezes, essas roupas eram produzidas pelas mulheres das comunidades rurais ou pelas próprias mulheres do bando, que se tornavam costureiras improvisadas em meio à rotina do grupo. A criatividade na simplicidade.
O design das peças era incrivelmente simples, mas funcional. Para os homens, predominavam as ceroulas, que eram basicamente calções longos, ajustados à cintura por cordões de tecido. Essas ceroulas ofereciam proteção contra o atrito e eram indispensáveis para evitar assaduras durante as longas caminhadas sob o sol escaldante. Já as mulheres do cangaço, conhecidas pela força e coragem que demonstravam, usavam peças semelhantes às anáguas, feitas para cobrir e proteger, mas sem o luxo ou os detalhes que eram comuns nas roupas íntimas das mulheres urbanas da época. Mas aqui vem um detalhe curioso. Devido à falta de acesso à água potável e sabão em abundância, a higiene dessas peças era um verdadeiro desafio. O sertão, com sua paisagem árida e poucos riachos, exigia criatividade para manter a limpeza. Sempre que encontravam uma fonte de água, fosse um açude, um riacho ou mesmo uma pequena poça, os cangaceiros aproveitavam para lavar suas roupas, incluindo as íntimas. No entanto, em muitos casos, essas peças eram usadas por dias consecutivos sem lavagem, acumulando desgaste e as marcas de uma vida em constante movimento. Você consegue imaginar o desconforto de usar a mesma peça de roupa íntima por dias, sob temperaturas que frequentemente ultrapassavam os 40 graus? Esse tipo de dificuldade é um reflexo da vida dura que os cangaceiros levavam, mas também da resiliência e criatividade que tinham. Para aliviar o calor e reduzir o desconforto, algumas peças íntimas eram adaptadas ou até mesmo substituídas por panos improvisados. Tudo dependia das condições em que o grupo se encontrava e dos recursos disponíveis. Outro aspecto fascinante é que, mesmo com a simplicidade e funcionalidade dessas peças, elas carregavam uma parte da identidade cultural do cangaço. Assim como as roupas externas eram adornadas com bordados e símbolos que representavam o poder e a bravura dos integrantes do bando, algumas peças íntimas também podiam refletir um toque de cuidado e individualidade. Não era raro que as mulheres do grupo bordassem discretos detalhes nas roupas dos companheiros, um gesto que misturava afeto e praticidade. Esse cuidado com detalhes, mesmo em um ambiente tão hostil, revela uma face menos conhecida da vida dos cangaceiros. A rotina extenuante e as condições adversas do sertão exigiam soluções criativas e eficientes. Por isso, o algodão utilizado tinha uma trama mais fechada, ajudando a proteger a pele não só do atrito constante, mas também de picadas de insetos, um problema comum em meio à vegetação da caatinga. A realidade de um cotidiano extremo. Além do calor intenso, outro desafio era o desgaste dessas peças devido à falta de roupas sobressalentes. Os cangaceiros viviam em constante movimento, muitas vezes fugindo de batalhas ou atravessando quilômetros de terra seca sem descanso. Não era incomum que roupas íntimas fossem remendadas várias vezes até chegarem ao limite de uso. Quando isso acontecia, elas eram substituídas por peças feitas com retalhos de tecidos obtidos nas poucas oportunidades em que o grupo conseguia acesso a vilarejos ou comunidades rurais. A prática de reaproveitamento era essencial para a sobrevivência no sertão. Cada pedaço de tecido tinha um valor inestimável, e nada era desperdiçado. Isso mostra como os cangaceiros dominavam a arte da resiliência em todos os aspectos da vida, inclusive no cuidado com vestimentas aparentemente simples. Agora, imagine viver em uma época sem acesso a produtos de higiene básicos como sabão industrializado, talco ou desodorante. Para manter as peças íntimas minimamente utilizáveis, os cangaceiros usavam soluções improvisadas, como lavar as roupas com cinzas misturadas à água, uma prática comum em áreas rurais onde o sabão era escasso. A simbologia oculta nas roupas íntimas. Embora escondidas, essas peças íntimas eram parte fundamental do cotidiano do cangaço e, de certa forma, também carregavam simbolismo. Assim como o restante das vestimentas, elas representavam a adaptabilidade e o espírito de resistência do grupo. Mais do que roupas, eram ferramentas de sobrevivência, moldadas pela necessidade e pela engenhosidade dos homens e mulheres que enfrentavam as adversidades do sertão. E é nesse detalhe que encontramos uma conexão direta com a cultura popular da época. A simplicidade das peças contrasta com a imponência das vestimentas externas, cheias de adornos e bordados que intimidavam os adversários. Mesmo escondidas, essas roupas íntimas revelavam o lado humano dos cangaceiros, suas vulnerabilidades e a realidade de suas vidas nômades. Uma reflexão sobre o passado. A história das peças íntimas dos cangaceiros nos oferece uma nova perspectiva sobre o cangaço. Não se trata apenas de um movimento social e político que desafiou as estruturas da época, mas também de uma narrativa sobre sobrevivência, engenhosidade e adaptação. Detalhes aparentemente triviais, como a confecção e o uso das roupas íntimas, nos ajudam a entender a complexidade de suas vidas e a resiliência necessária para enfrentar os desafios do sertão. E você, já tinha pensado nesse lado menos explorado da história do cangaço?
Deixe seu comentário e compartilhe suas impressões. Quer saber mais sobre a vida e os costumes dos cangaceiros? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. A importância da roupa íntima na sobrevivência do sertão. A vida no sertão nordestino exigia preparação cuidadosa. O vestuário, desde os chapéus de couro até as peças íntimas, era uma ferramenta indispensável para enfrentar as condições extremas. No caso das roupas íntimas, elas não apenas ofereciam um mínimo de conforto, mas também protegiam áreas sensíveis do corpo contra assaduras, irritações e até mesmo feridas abertas que poderiam se tornar graves em um ambiente tão hostil. Por exemplo, a ceroula masculina não era apenas uma calça simples. Ela precisava ser confeccionada com uma costura que evitasse marcas ou desconforto após horas de caminhadas ou cavalgadas. Além disso, o ajuste por meio de cordões permitia que a peça fosse facilmente adaptada ao corpo, um detalhe essencial para cangaceiros que frequentemente perdiam ou ganhavam peso devido à vida intensa e à escassez de alimentos. Já para as mulheres, as peças íntimas eram ainda mais cruciais. Além do desconforto causado pelo calor e pela longa exposição ao sol, elas precisavam lidar com questões de saúde feminina, como o período menstrual. Nessas situações, panos eram reutilizados como absorventes improvisados, lavados e secos sob o sol, refletindo a engenhosidade e a necessidade de improvisação. Adaptações inovadoras e soluções criativas. Uma curiosidade intrigante é que os cangaceiros, apesar das limitações, sempre buscavam inovar. Alguns relatos indicam que, quando possível, eles utilizavam pedaços de tecidos mais finos ou macios vindos de espólios de fazendas saqueadas. Isso proporcionava maior conforto em comparação aos tecidos rústicos de algodão manualmente fiado. Outro ponto interessante é a relação direta entre a escolha do tecido e a higiene. O algodão, por exemplo, tinha a vantagem de ser mais fresco e respirável, reduzindo o acúmulo de suor. Além disso, algumas mulheres do bando acrescentavam ervas secas dentro das roupas íntimas, tanto para amenizar odores quanto para afastar insetos. Ervas como o alecrim e o capim-limão eram usadas por suas propriedades naturais de repelência e aroma. Você sabia que até mesmo a forma como as roupas eram penduradas para secar tinha uma lógica? No sertão, os cangaceiros aproveitavam o sol forte não apenas para secar rapidamente suas roupas, mas também para higienizá-las. O calor intenso ajudava a eliminar bactérias e fungos, reduzindo problemas de saúde relacionados à falta de limpeza. O papel das mulheres na confecção das roupas. As mulheres do cangaço desempenhavam um papel fundamental não apenas no combate, mas também na manutenção do vestuário do grupo. Em meio a acampamentos improvisados, elas costuravam, remendavam e criavam soluções para prolongar a vida útil das roupas. É fascinante imaginar Maria Bonita, uma figura emblemática do cangaço, sentada à sombra de uma árvore, costurando ceroulas ou ajustando anáguas enquanto planejava a próxima movimentação com o grupo. Essas mulheres, conhecidas por sua força e coragem, também se preocupavam com a estética e o simbolismo. Mesmo em peças íntimas, era comum a aplicação de pequenos bordados ou marcas que identificavam a quem pertenciam. Isso não apenas evitava confusões, mas também criava um senso de individualidade e identidade dentro do bando. Desafios e curiosidades inusitadas. Agora, imagine o seguinte cenário. Durante uma perseguição, os cangaceiros eram obrigados a atravessar riachos ou se esconder em áreas de mata fechada. Nessas situações, as roupas ficavam molhadas e pesadas, aumentando o risco de desconforto e doenças de pele. Para contornar isso, muitos deles desenvolviam o hábito de carregar peças sobressalentes enroladas em mantas ou guardadas nas alforjas, sempre protegidas contra a umidade. Outra curiosidade que poucos conhecem é que algumas peças íntimas eram adaptadas com bolsos ocultos. Esses bolsos eram usados para guardar objetos pequenos, como moedas ou até mesmo documentos. Essa estratégia tinha como objetivo proteger pertences valiosos em caso de confrontos ou fugas, quando as roupas externas poderiam ser abandonadas. Um olhar diferente sobre o cangaço. Ao falar sobre as roupas íntimas dos cangaceiros, abrimos uma janela para enxergar um lado mais humano e cotidiano de figuras históricas frequentemente retratadas como heróis ou vilões. Essas peças, muitas vezes ignoradas nas narrativas tradicionais, mostram que até os detalhes mais simples podem contar histórias de sobrevivência, criatividade e adaptação. Agora, queremos saber, qual foi a parte dessa história que mais te surpreendeu? Já tinha imaginado o impacto que até mesmo uma roupa íntima poderia ter na vida dos cangaceiros? Deixe seu comentário, compartilhe suas opiniões e nos diga qual outro aspecto do cangaço você gostaria de explorar. E
Claro, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar viajando conosco pelos mistérios do sertão.